Olá, bom dia para você, 9 horas em ponto agora. Seja muito bem-vinda a mais uma edição do Jornal Toda Hora. E eu já começo essa edição trazendo um destaque do fim de semana, porque Israel atacou Gaza neste domingo, deixando dezenas de mortos e feridos, de acordo com as autoridades palestinas. O exército israelense denunciou o lançamento de foguetes contra seu território e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ordenou uma resposta a essas ações. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu ordenou uma forte resposta ao lançamento de foguetes a partir da faixa de Gaza neste domingo. O gabinete informou em um comunicado que o premier aprovou a continuação das intensas operações em Gaza contra o movimento islamista Hamas. Antes, o exército israelense informou que cerca de 10 projéteis foram lançados da faixa de Gaza em direção a Israel em alguns minutos neste domingo. A maioria deles foi interceptada. Israel intensificou nos últimos dias os ataques na faixa de Gaza, depois do cessar-fogo no começo do ano, que permitiu a libertação de reféns israelenses em troca de prisioneiros palestinos. A Defesa Civil de Gaza disse que os ataques aéreos israelenses em território palestino mataram dezenas de pessoas neste domingo, incluindo crianças. Também houve muitos feridos. Em uma declaração, o Hamas, que tomou o poder em Gaza em 2007, condenou o assassinato deliberado de crianças no devastado território sitiado por Israel há 18 meses. Grandes colunas de fumaça subiram sobre a faixa de Gaza, onde várias áreas foram bombardeadas pelas forças israelenses. E aqui no Brasil, o país já registrou 504 mortos pela dengue. É o que mostra o painel de arboviroses do Ministério da Saúde. Apesar dos números alarmantes, os casos de óbitos por dengue ainda é menor do que o registrado no mesmo período do ano passado. O Brasil registrou 504 mortes em 2025. Os dados foram divulgados pelo painel de arboviroses do Ministério da Saúde e, apesar de alarmante, o número é 83,3% menor do que o registrado no mesmo período do ano anterior. Foram registrados entre os meses de janeiro a março. O maior número de mortes por dengue aconteceram em São Paulo e a Secretaria de Saúde do Estado está realizando uma força-tarefa nos municípios para controlar a dengue e outras arboviroses. Além de São Paulo, os estados Paraná e Minas Gerais têm números expressivos de mortes, com mais de 30 mortes registradas. Para evitar que os números de casos aumentem, é necessário eliminar criadouros que possam acumular água parada, onde o mosquito pode se proliferar, como garrafas, pneus e vasos. Usar repelentes, mosquiteiros e telas em janelas e portas, participar da fiscalização das ações de prevenção e controle da dengue executadas pelo SUS. E olha, começa hoje a campanha de vacinação contra a gripe nas regiões sul, sudeste, centro-oeste e nordeste do país. Já ao norte do Brasil, a campanha acontece somente no segundo semestre. A meta é imunizar 90% dos grupos prioritários, que incluem os idosos, crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes, trabalhadores da saúde, puérperas, professores, povos indígenas, pessoas em situação de rua, entre outros. O imunizante, aliás, protege contra 3 vírus da influenza e garante uma redução do risco de casos graves e óbitos. De acordo com o Ministério, a aplicação da dose contra a gripe pode ser feita junto com outras vacinas do calendário nacional de vacinação. Então, muito importante colocar aí a sua caderneta em dia. E agora a gente muda de assunto. O mercado global de inteligência artificial deve alcançar quase 5 trilhões de dólares, cerca aí de 27 trilhões de reais até 2033. Mas segundo o relatório da ONU, Comércio e Desenvolvimento, enquanto o investidor ganha dinheiro, quem precisar de emprego vai sofrer. O mercado global de inteligência artificial deve alcançar 4 trilhões e 800 milhões de dólares, cerca de 27 trilhões de reais até 2033. É o que diz o relatório da ONU Comércio e Desenvolvimento, publicado nesta quinta-feira. O texto lembra que a tecnologia transforma as economias, criando uma variedade de oportunidades, mas também traz riscos de aprofundar as desigualdades. De acordo com o documento, o uso da IA poderia afetar 40% dos empregos em todo o mundo, gerando ganhos de produtividade, mas também trazendo preocupação
sobre a automação e a perda de postos de trabalho. Enquanto as ondas tecnológicas anteriores impactaram sobretudo a classe operária, a ONU ressalta que com a inteligência artificial, setores que implicam tarefas cognitivas estão mais expostos. Isto significa que a mão de obra das economias avançadas será mais afetada. No entanto, estas economias estão mais bem posicionadas do que as emergentes e as de baixa renda para aproveitar as vantagens da inteligência artificial. A ONU afirma que a situação é similar em relação à inteligência artificial generativa, mas esse tipo de tecnologia poderia oferecer um potencial maior de aumento da mão de obra do que a automação, especialmente em países de rendas baixa e média. A inteligência artificial generativa é um ramo da IA que cria conteúdo novo, como textos, imagens, vídeos, músicas e áudios. E esta edição fica por aqui. Mais informações você confere na edição das 10 ao vivo. Te espero, até mais.